Boa tarde! Como estamos hoje, sexta-feira, 26 de setembro. Estamos no final do mês de setembro. Vocês já pararam para pensar que daqui a 4 dias faltarão apenas 3 meses para o final do ano? É uma loucura, não é uma loucura? Porque eu penso muito nisso e se eu parar para pensar um pouquinho, parece que assim, no máximo, faz uns 5 meses que se passou o Natal. É uma loucura. Mas sabia que isso também é bíblico? A Bíblia diz sobre a abreviação dos dias, que os dias iriam passar mais rápidos, e isso por quê? Para nos proteger. A Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, se não passassem mais rápidos, talvez nós não aguentaríamos. Então, apesar de estar passando rápido, é bíblico, então está tudo certo. Tudo está sobre o controle de Deus. Hoje, vamos continuar falando sobre João, o apóstolo, que fala muito sobre o amor de Deus, o amor entre os irmãos, o amor, o meu amor para com você, o seu comigo, e assim sucessivamente o amor. Como devemos tratar uns aos outros, para você que é casado, como que você deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o marido. O amor engloba tudo, é o amor. Deus é amor, o puro amor é Deus. Hoje falaremos sobre a nossa base bíblica, está em 1 João 5, 12 e 13. Eu vou tentar, com a minha interpretação, com o que eu consigo entender sobre isso, passar para vocês da melhor forma possível. Eu estava até agora estudando e aí eu falei, eu preciso guardar o máximo de informações na cabeça. Está tudo anotado aqui, mas eu gosto que esteja anotado aqui, para que eu não esqueça, principalmente aqui, para que eu não perca. Então vamos lá, 1 João 5, 12 e 13. Eu vou ler para vocês. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O que eu consigo entender? Que se eu creio em Deus, então eu tenho a vida eterna. Ah, mas como? É simplesmente crer? Não, não é simplesmente crer. Porque crer, você ter certeza de que você é salvo, é algo que vai te confrontar durante toda a sua vida, milhares de vezes. E por que o confronto? Porque em alguns momentos da nossa vida, a gente permite que a dúvida entre. E tudo com Deus é pela fé. E se eu tenho certeza, eu não posso ter dúvida. E aí, em alguns momentos, talvez, por que eu possa ter dúvida? Talvez porque eu fiz alguma coisa de errado. Talvez porque eu cometi um pecado. Então é assim. Se você me fizer uma pergunta, Sui, mas eu ainda peco. Irmã, quem não peca? Sui, mas eu ainda erro. Irmã,
quem não erra. Somos falhos, pecadores e erramos o tempo todo. Não devemos persistir no erro. Não devemos viver em pecado. Porém, se eu disser para você que a gente nunca vai pecar depois do novo nascimento, é impossível, porque somos pecadores. Então, você tem que ter certeza da sua salvação e você tem que ter certeza que nada pode abalar a sua fé em Cristo. Cristo morreu por mim e por você. Isso é certeza e isso não pode abalar a sua fé. Aí eu anotei algumas coisas aqui. Paulo diz bem claro na Bíblia. Paulo não, João. João diz bem claro na Bíblia: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Se está escrito, então é verdade. Nós temos a vida eterna. E como que eu não é conquistar a palavra? Como que eu tenho a vida eterna? É pela fé, não pelas obras que talvez a gente faça. Na verdade, acredito eu que ninguém sabe o que de verdade, fora isso é uma certeza. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu creio em Cristo Jesus. Mas por quê? O que mais eu preciso fazer? Ter fé, acreditar, ter certeza. A dúvida é zero. Isso é o que está escrito na Bíblia. Aí eu coloquei aqui assim: para fazer uma pergunta para você. Se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu escrevi esta pergunta? Porque muita gente tem dúvida. E por que tem dúvida? Talvez pela forma que está vivendo a vida. É óbvio de que quem serve a Deus precisa e tem que ter uma nova direção. Você tem que mudar o rumo da sua vida. Servir a Deus é você entregar a vida para Jesus. É você estar direcionada em Cristo Jesus. É você ser moldável. É você aceitar que o Espírito Santo te mova e não mais você sozinha. A partir do momento que você aceita isso na sua vida, então talvez essa pergunta não lhe cabe. Então vamos lá de novo. Se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? Você tem a plena certeza da sua salvação? Porque olha só, a certeza vem através da convicção em Cristo. Se eu digo, eu creio em Jesus, então eu sou salvo. É pela fé. Assim diz a Bíblia. Não é por obras, é pela fé. Sui, eu ainda peco. Tá tudo certo. Não tem problema. Continua. Continua. Não para. Continua. Você não pode fazer uma curva, você não pode desistir. Continua. Deus é contigo. João, que fala muito sobre o amor, acredito eu que em muitas partes na Bíblia deva referir-se também sobre a parte da religiosidade. As pessoas que são religiosas não conseguem entender por quê. O religioso, ele demonstra ser o que não é. Se eu demonstro ser o que não sou, então eu sou uma atriz. Então eu estou aqui interpretando algo para você. O que é o meu ver. Se eu estou falando sobre a palavra de Deus, então é porque eu não tenho temor algum. É porque eu não me importo. Porque se eu temo a Deus, eu não posso ser uma atriz. Eu tenho que aparecer aqui para você e de fato e de verdade ser quem eu sou. Então, se eu estou falando aqui com você, acredite, é verdadeiro, é sincero. A religião diz assim:
Primeiro você se transforma para receber algo de Deus. E eu tenho aprendido tantas coisas. Tantas coisas, porque eu também sempre tive isso em mente, sabe? Que primeiro eu tenho que ser diferente, primeiro eu tenho que mudar. E não. A palavra de Deus diz: vem como estás. Deus diz assim: você primeiro recebe algo de mim para que eu possa transformá-la. Então, quando eu escrevi isso, eu até refrei aqui, passei a caneta, esqueci o nome. Quando eu escrevi isso, eu fiquei assim tão impactada, porque quando a gente está presa a uma religiosidade, a gente acha que primeiro eu tenho que ser diferente, primeiro eu tenho que mudar para que Deus me transforme, para que Deus transforme em mim o quê? Se primeiro eu tenho que mudar. Não! Primeiro você escolhe servir a Deus. Primeiro Deus coloca algo maravilhoso dentro de você. Primeiro Deus vai moldar você. É ao contrário. E Deus diz assim: você primeiro recebe algo de mim para que eu possa transformá-la. Então primeiro Deus coloca algo dele em nós, em você, para que aí então inicie-se uma transformação. É impossível você querer caminhar sozinha, você não vai conseguir, você precisa do Espírito Santo. Então primeiro Deus vai depositar em você algo dele. Somos filhas, temos uma filiação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus deposita algo dele em nós, e aí sim começa uma transformação em nossas vidas, uma verdadeira transformação. É algo sublime que a gente não consegue descrever o que está acontecendo. É uma felicidade interna maravilhosa, é algo prazeroso, é algo que nos dá felicidade. O mundo todo pode estar desabando sobre a sua cabeça, as pessoas podem te ignorar, as pessoas podem te desprezar, as pessoas podem te menosprezar. Dentro, ninguém toca, ninguém encosta. O que está dentro, ninguém consegue tirar de você. Então, primeiro Deus coloca algo dele em você, para que depois você transforme, para que você seja verdadeiramente transformada. Então desmistifique isso em você, de que primeiro eu tenho que me santificar. Como você vai se santificar sem Deus? Primeiro eu preciso mudar. Você não vai mudar sem Deus. Decida. Tome a sua decisão. Faça o que é certo. Seja coerente, que você tenha uma vida coerente, que as suas atitudes sejam coerentes com as suas palavras, que o seu caminhar seja verdadeiro, que você não seja um ator, uma atriz, que você finja ser o que não é. Para quê? Para quem? Deus nos conhece intimamente, Deus nos fez, Deus nos escolheu antes de estarmos no ventre. Deus nos escolheu. Eu coloquei aqui um versículo que eu li sobre os fariseus. Quem são os fariseus? Eles falam, mas não vivem. Eles não... Tudo que eles ensinam, eles não praticam. São as pessoas que fingem ser o que não são. Quem você quer ser em Cristo Jesus? O que você quer ser em Cristo Jesus? Como você quer estar? Porque se estamos sendo como os fariseus, então estamos perdendo tempo. Não estamos levando uma vida reta, honesta. A palavra de Deus diz que para sermos salvos, nós temos que crer em Cristo Jesus. Mas se nós
cremos, então nós aceitamos o que está na Bíblia. Se eu creio, então eu vou me direcionar segundo o que está na Bíblia. Tem os 10 mandamentos que nós devemos seguir. Então, eu tenho que ser coerente. Como que eu creio em Cristo, mas eu não sigo o que está escrito na palavra? Como que eu creio em Cristo, mas eu ignoro o meu irmão na rua? Como que eu creio em Cristo, mas eu não estou nem aí com o que está acontecendo com as pessoas lá fora? Eu não me preocupo. Eu não estou nem aí. Não há amor nisso. Eu sei que você pode dizer, ai Sui, mas você fala que primeiro eu tenho que me amar. É óbvio. Primeiro eu me amo, porque assim diz a palavra de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar o outro como eu me amo. Só que veja bem, Deus é Deus, eu já expliquei isso aqui. Mas eu vou falar de novo, porque é importante. O próximo, o nosso próximo é tão importante para Deus. É tão importante que a gente ame o nosso próximo, que mesmo quando eu tenho que me amar primeiro, a palavra de Deus diz amar o próximo. Então ele coloca o próximo em primeiro e depois ele fala como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo para depois amar o próximo. Só que quando Deus fala, ele fala amai o próximo como a ti mesmo. Então, mesmo nessa colocação de que eu devo me amar primeiro, Deus fala amai o próximo. Para a gente entender o quanto é importante. Então, eu não posso ignorar. Eu não posso fingir que não vi. Se eu tenho condições de ajudar, então eu ajudo. Se eu tenho condições de fazer algo, então eu faço. Eu não posso ser como os fariseus. Espera um pouquinho que eu vou servir a Deus, mas o seu problema pode esperar. Ei, eu vou na casa de Deus. Você espera, porque primeiro eu vou servir a Deus. Olha, ajudar o seu próximo já é servir a Deus. Tratar as pessoas bem já é servir a Deus. Falar um bom dia com alegria já é servir a Deus. Quem somos por dentro? Porque a semana inteira falamos sobre isso, sobre o amor. Sobre o amor genuíno que 1 João prega na palavra. Então, o que João quer mostrar pra gente? Acorda. Acorda. Nós precisamos acordar para a realidade do que está escrito na Bíblia. Jesus veio pelo amor, por amor. Porque se não existisse amor, Deus não ia falar, meu filho amado, em quem comprazo, em quem amo tanto, vai lá, se sacrifica pelo povo. Se não existisse amor, então não seríamos salvos. Jesus não ia ter passado pela terra. Deus ia, peraí, o meu filho não. Eles não merecem tanto. E não merecemos mesmo. Afinal de contas, o entregamos na cruz. Eu não estava naquela época, eu não entreguei. Entregamos sim. Em algum momento da nossa vida nós o negamos. Em algum momento da nossa vida nós esquecemos de que ele existe. Em algum momento da nossa vida nós esquecemos de que ele faz milagres. Então nós o entregamos também. Então a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade de que sem Deus eu nada sou, sem Deus eu nada posso, sem Deus eu não consigo. Se eu não tiver essa certeza dentro de mim, de que sem Deus eu não consigo dar um passo, então isso me faz perder a salvação. Se eu tiver certeza que eu amo a Deus, que eu aceito Jesus, que eu acredito em tudo que está escrito na palavra, então eu sou salva.
Então eu não preciso ter dúvidas, então eu não preciso estar com medo. Sabe qual é o problema de muitas vezes a gente não querer fazer? Muitas das vezes nós somos legalistas. A gente se importa muito com o que o outro faz, com o que o outro pensa, e a gente esquece de que só da gente pensar já estamos julgando. E eu não estou falando de você, estou falando de mim. É para todos nós, serve para mim também, porque eu sou tão quanto você. Então, quando nós nos preocupamos muito com o outro, como está a vida e o que o outro está fazendo, e por que esse acha que ele vai ser salvo se ele não faz nada do que eu faço? Poxa, eu sirvo na casa de Deus, eu sou obreira da casa de Deus, eu limpo a casa de Deus, eu faço... Não é pelas obras, é pela fé. Ai, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo milhares de pessoas, eu faço cesta básica, eu dou. Eu compro as cestas e eu mesma faço e eu dou. Não é pelas obras, é pela fé. Tudo isso que você faz é lindo, é maravilhoso, mas não é pelas obras, é pela fé. E o que eu acho, o que eu tenho certeza, é tão pela fé. Deus é tão perfeito que Ele não deixou descrito na Bíblia o que nós deveríamos fazer para ter, porque nós já sabemos, é pela fé. E mas o que eu faço? A obra de Deus. Mas o que? Comece pelo bom dia quando você vê o seu irmão. Comece pelo bom dia quando você avistar alguém que não é seu irmão em Cristo. Comece sendo coerente com o que você gostaria para você. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou mesmo. Eu já passei por isso. Então eu estava em um determinado lugar, estava morando fora, e aí eu sabia que aquelas pessoas eram de uma determinada igreja, uma determinada placa. A igreja somos nós. Era de uma determinada placa. E aí as pessoas eram emburradas, carrancudas, não falavam com ninguém. Sabe o que parecia? Que eu sou salva e você se vire na vida aí. Se vira. E aí eu ficava... E eu sou expansiva. Eu gosto de sorrisos. Eu sou feliz. Então, eu ficava... O que acontece com essas pessoas? Por que essas pessoas são tão bravas? Por que essas pessoas parecem que são infelizes? Eu não sei, eu não servia a Deus, eu não ia à igreja. E eu falava assim, ai gente, mas servir a Deus é isso aí? É ser assim? Eu não queria. Então quer dizer que pra mim já era algo que, opa, vamos colocar o pezinho atrás. Eu não queria servir a Deus porque eu não queria ser daquele jeito. Passa-se o tempo. Eu vou para onde? Para a mesma placa dessas pessoas. E eu me deparo com quem? Com o mesmo tipo de pessoas. E eu falei, eu não quero ser assim. Eu não vou ser assim. Eu serei eu mesma. Eu sou feliz, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu dou bom dia para as pessoas. Eu dou boa tarde com um sorriso no rosto, porque essa sou eu, é quem eu sou. E eu sou feliz. E aí eu comecei a ir à igreja e me batizei, foi tudo lindo e é maravilhoso e eu continuo sendo do mesmo jeito. E eu dou bom dia até pro poste. Eu dou bom dia porque às vezes eu tô na rua, tô falando sozinha, tô falando com Deus e eu falo, mas porque eu não quero que as pessoas me vejam.
como uma mulher carrancuda, brava, parece que tá... a gente fala na prova, né? Ah, estou passando por uma prova, mas que prova é essa, irmã? Porque se você não mudar o seu jeito, se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar as suas falas, se você não mudar as suas atitudes, essa prova não vai passar. É impossível. Eu preciso mudar para que tudo ao meu redor mude. Quem eu estou sendo? Aonde eu estou depositando o meu amor? Com quem eu ando? O que eu estou falando? Tem outra coisa também. E aí, em determinado tempo, eu falei, agora, o que eu faço, né? Eu conheço bastante gente, graças a Deus. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso me afastar das pessoas que eu gosto? Não. Porque a palavra de Deus diz, seja luz do mundo e sal da terra. E sabe o que eu acho verdadeiramente de todo o meu coração? Se o meu ciclo de pessoas está limitado a só pessoas que são crentes, que são cristãs, então eu já não estou bem, tão bem quanto eu acho que estaria. Sabe por quê? Porque Jesus veio pelos doentes, pelos fracos, pelos oprimidos. Jesus veio por essas pessoas. Não veio pelas pessoas que se achavam boas. Quem sou eu para achar que sou diferente daquele que talvez não sirva a Deus? Não é porque fulano não vai a uma placa que ela não sirva a Deus. Nós temos que nos atentar a isso. Então, quando João fala, eu vou ler de novo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. De quem nós estamos falando? Você tem certeza que aquela pessoa não tem? Porque se estamos falando, já estamos julgando. Não é porque aquela pessoa não vai a uma placa que ela não é de Deus. Porque de fato ela é uma igreja, porque somos. O que nós precisamos fazer é colocar amor. Amor pelo próximo. Amor por nós mesmas. Para que nós venhamos deixar de lado a religiosidade e achar que o sofrimento nos aproxima de Deus. Talvez você esteja sofrendo e continuará sofrendo porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você quer continuar, tá tudo certo. Mas depois, não coloque na conta de Deus algo que você deveria ter feito por você mesma. O amor diz assim, eu escrevi. Primeiro, eu achei lindo. Primeiro, você se torna filha. Primeiro você se torna filha de Deus. Depois você começa a manifestar essa afiliação. No seu comportamento, na sua fala, nas suas práticas, na sua vida. Então, primeiro você se torna. Primeiro você é. Depois você muda. Não se preocupe com a mudança, com a transformação, porque Deus é exímio nisso. Deus, ele sabe exatamente aonde precisa tocar, aonde tem que ir para transformar cada uma de nós. Então você, mulher que está ouvindo isso hoje, cuide melhor de você, cuide melhor da sua vida, do seu coração. Faça o melhor pelo seu próximo. O seu próximo é a pessoa mais próxima a você. Faça com amor genuíno, sem esperar nada em troca. Deus é contigo. Eu te amo. Fique com Deus. Eu preciso encerrar correndo, porque eu já estourei o tempo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até amanhã no sábado.
Normalmente não temos no sábado, né? Mas essa semana, como aconteceu várias coisas, teremos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau, tchau.